Expedições Urbanauta apresenta Volta ao Mundo em Curitiba. Você já notou que por Curitiba ter sido povoada por várias etnias, é possível dar uma volta ao mundo sem sair da cidade? A Polônia, por exemplo, nós encontramos aqui no Bosque do Papa, onde nós conhecemos a técnica polonesa de construir casas sem a utilização de pregos. Também se vê a Polônia em Curitiba, em bairros como Riviera, Orleans, Augusta e Santa Cândida, todos eles colonizados pelos primeiros imigrantes que chegaram à cidade a partir de 1871 e que ainda guardam muitos costumes de seus antepassados. Logo, logo a gente visita um outro país sem sair de Curitiba. Primeiro, os ucranianos chegaram a Curitiba em 1895 e se instalaram ao longo da atual Avenida Cândido Hartmann, no bairro do Bigorrilho. A Ucrânia, em Curitiba, é fácil de ser encontrada. Ela está presente nas igrejas ortodoxas ucranianas que se espalham pela cidade com suas belíssimas cúpulas, aqui no Memorial Ucraniano, no Parque Tingui, que possui uma réplica da primeira igreja ucraniana construída no Brasil, e nas peçancas ou piesanki, que são ovos pintados à mão, repletos de símbolos e significados. Essa é a Igreja Ortodoxa Grega de São Savas. Quase toda em azul e branco, ela passa bem aquela ideia que nós temos das paradisíacas ilhas gregas. Isso se a Mateus Leme não passasse aqui embaixo e se o Centro Cívico não estivesse aqui do lado, pois a Igreja de São Savas foi construída pela comunidade grega de Curitiba, que se reúne aqui nos finais de semana para preservar a sua cultura e assistir a uma missa no mais puro estilo ortodoxo grego. A Itália, em Curitiba, é moleza de ser encontrada na região dos bairros Santa Felicidade, Butiatuvinha, São João, Cascatinha e São Brás. A antiga colônia foi criada em 1878. Situava-se entre os rios Uvu, que era afluente do Barigui, e Poçaúna, abrigando em 40 lotes 190 imigrantes italianos vênetos, retirantes da colônia Nova Itália de Morretes. Na região do Largo da Ordem, o Palácio Garibaldi é marco da arquitetura italiana em Curitiba. O projeto, de 1904, é do engenheiro italiano Ernesto Guaita. Nessa nossa volta ao mundo em Curitiba, nós encontramos o Oriente Médio aqui na mesquita Imam Ali Ibn Abi Talib, templo muçulmano construído em 1972. Internamente, ela é totalmente forrada por tapetes persas, todos eles voltados para a Meca. Ainda no Oriente Médio, nós encontramos a Síria e o Líbano aqui na Igreja de São Jorge. Lembrando a sabedoria dos seus grandes escritores, a nossa viagem pelo Oriente Médio curitibano ainda passa pelo Memorial Árabe, que fica aqui na Praça Gibran Khalil Gibran, bem pertinho do passeio público. Uma simples caminhada pelo bairro do Bacaxeri pode nos levar ao Egito. O portal de acesso é o Templo da Ordem Rosa Cruz, construído em Curitiba a partir de 1960. Aqui você pode meditar ao lado de uma mini pirâmide, conhecer o papiro, planta que os egípcios utilizavam para fazer o papel 2.500 anos antes de Cristo, visitar o Museu Egípcio e conhecer Totmeia, uma múmia com aproximadamente 2.500 anos. Os primeiros japoneses chegaram a Curitiba em 1910. A maior parte se estabeleceu na região dos bairros Guabirutuba e Uberaba, onde em 1946 fundaram o que hoje nós conhecemos como Sociedade Nipo Brasileira.
O Japão de Curitiba, é claro que nós encontramos aqui na Praça do Japão, espaço que segue as tradicionais linhas dos jardins japoneses. De noite ou de dia, a sua principal atração é o Memorial da Imigração Japonesa, cercado por cerejeiras vindas do Japão e por um tranquilo Buda no centro de um lago que marca a irmandade entre Curitiba e a cidade japonesa de Himeji. O nosso encontro com a Alemanha em Curitiba é no Bosque Alemão, que em cada uma de suas partes mostra um pouco do país. O Oratório de Bá preserva uma igreja evangélica derivada da Reforma, construída em Curitiba em 1933. A trilha João e Maria lembra a literatura germânica, aqui representada pelos irmãos Grimm. E para terminar, o frontão da Casa Mila relembra a arquitetura dos sobrados alemães levantados em Curitiba a partir da segunda metade do século XIX. Pouca gente sabe, mas a África também reside em Curitiba. A Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito, que fica aqui no Largo da Ordem, foi construída no século XVIII por negros que não podiam frequentar os mesmos cultos religiosos que os brancos. O censo de 1872 revela que dos cerca de 2.000 negros que viviam em Curitiba, 1.835 eram escravos e apenas 104 eram livres. Estes mesmos negros fundaram, num período próximo à abolição da escravatura, a Sociedade Beneficente Operária 13 de Maio, mais um marco do continente africano em Curitiba. Os portugueses chegaram a Curitiba no século XVII. A busca por pedras preciosas foi um dos principais motivos para sua vinda. Foram os descendentes desses primeiros portugueses que se tornaram os barões do mate e se projetaram como madeireiros, gerando muita riqueza para Curitiba e o Paraná. Hoje, nós encontramos Portugal em Curitiba, na Casa Romário Martins, que foi construída no Largo da Ordem no século XVIII, com fortes traços de arquitetura portuguesa, e aqui no Bosque de Portugal, onde a língua portuguesa passeia pela mata. Os primeiros espanhóis chegaram a Curitiba no século XVII junto com os primeiros portugueses. Ruas como Ébano Pereira, Baltazar Carrasco dos Reis e Mateus Leme homenageiam estes que foram os fundadores da então vila de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais. Além dessa lembrança histórica, hoje nós encontramos a Espanha em Curitiba, aqui na Praça da Espanha, e aqui na igreja de Nossa Senhora do Pilar, que fica na rua São Salvador, no bairro do Pilarzinho, e que foi construída no século XVIII por espanhóis. Os primeiros franceses chegaram a Curitiba na segunda metade do século XIX. Na região do atual bairro do Bacaxeri, eles fundaram a Colônia Argelina. Boa parte deles já tinha profissões urbanas na época. Prova disso é Philippe Sarti, que em 1859 já era famoso na cidade por vender o seu pão francês em uma padaria no centro. Hoje, nós encontramos a França em Curitiba na filosofia de ensino de muitas escolas da cidade que foram fundadas por irmãs e padres franceses, e nos portões de acesso aqui do passeio público que foram inspirados no portal do Cemitério dos Cães de Paris. Não há um registro histórico preciso da chegada dos primeiros judeus em Curitiba. Sabe-se apenas que eles chegaram no final do século XIX, junto com imigrantes alemães, italianos, poloneses e de outras etnias. Hoje, cerca de 700 famílias vivem na cidade. O Estado de Israel, em Curitiba, nós encontramos na Sinagoga Francisco Frischmann, localizada na Rua Saldanha Marinho, e aqui na Fonte de Jerusalém, construção de 14,5 metros, que homenageia os 3.000 anos de Jerusalém e que está localizada na Praça Pedro Gasparello. Alguns sobrenomes de curitibanos que nós acreditamos ser de descendência alemã são, na realidade, de suíços. Com isso, a nossa viagem pela Suíça curitibana
passa por construções famosas da cidade. Uma delas deu espaço à primeira siderúrgica de Curitiba e do Paraná, a Siderúrgica Miller, que durante um bom tempo foi uma das maiores fábricas da cidade. Outras duas, mais recentes, foram projetadas pelo engenheiro suíço Rubens Meister. São elas a Estação Ferroviária de Curitiba e o Teatro Guaíra. A nossa volta ao mundo curitibana termina no Brasil e em nós mesmos, que somos fruto dessa mistura de países e etnias. Juntando-se a elas, não podemos esquecer dos primeiros habitantes do Brasil. Lembrança dos primeiros donos desta terra, nós temos no Parque Tingui, palavra que em Tupi-Guarani significa nariz afilado. O Parque Tingui, no nome e na estátua do cacique dos Campos de Tindiquera, homenageia estes que foram os primeiros donos desta terra onde hoje habitam muitos países. Um abraço e até a nossa próxima viagem. Expedições Urbanaut apresentou Volta ao Mundo em Curitiba.